Jonas, capítulo de número 4, versículo de número 2. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso, misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Quando eu li esse texto a primeira vez, eu falei: opa, heresia na Bíblia. Porque Números vai dizer que ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E aqui Jonas está dizendo que Deus se arrepende. E sabe, demorou para eu assimilar algumas coisas desse texto. Se você ler a história de Jonas inteira, do capítulo 1 ao capítulo 4, você vai ver que a voz de Deus vem a Jonas para ele pregar para Nínive. Só que não é para Nínive, é contra Nínive. Deus ia destruir Nínive. Então a pregação de Jonas era dizendo: vocês vão morrer. Quer dizer, é uma pregação tensa, não é? Vocês vão morrer, em nome de Jesus, amém? Só que não tinha Jesus ainda, então era: vocês vão morrer. Deus mandou falar: vão morrer, acabou, deu. Aí a história vai dizer que havia uma rixa histórica entre Nínive e a cidade de Jonas. Então havia inimigos, eles eram inimigos. Aí eu fiquei pensando: uai, por que Jonas não quer pregar para os inimigos dizendo que Deus vai matar eles? Imagina, você tem um inimigo, não precisa imaginar, deixa que eu vou só criar aqui. Aí Deus fala assim: vou matar o seu inimigo. O que a pessoa fala? Sério? Eu vou lá avisar. Então é mais ou menos isso. Jonas tinha que dizer: vocês são meu inimigo? Posso contar uma coisa para vocês? Pode. Deus mandou dizer que vai matar vocês tudo. E eu não, porque eu sou amigo dele. E Jonas não vai. Jonas foge para Nínive. Aí a teologia vai dizer da rixa e tal e tudo mais. Só que esse versículo no último capítulo desvenda toda a história. Você já assistiu um filme que só no final você entende todo o enredo? Isso aqui é basicamente isso. É Jonas contando algo no capítulo 4 que no primeiro não contou, no segundo não contou, no terceiro não contou. Jonas está revelando no capítulo 4 uma conversa que teve no capítulo 1, mas não contou. É para deixar a gente com nó na cabeça. Jonas está dizendo: lembra que eu disse para o Senhor quando eu estava ainda na minha terra? Mas isso não está no capítulo 1, não tem essa conversa de Deus e Jonas. Então só no final você entende o porquê do início da história de Jonas, ao invés de ir para Nínive, pegar um barco e ir para Tarsis. Por que ele está fugindo? Ele está fugindo porque ele conhece Deus. Ele conhece Deus demais. Ele está dizendo: Deus, eu não vou, porque eu sei que o Senhor vai se arrepender. Quer dizer, eu vou lá, vou gastar saliva, vou pregar para os meus inimigos, vou dizer: ó, Deus vai matar vocês, e no fim o Senhor não vai matar. Quer dizer, eu vou fazer papel de trouxa. Eu vou lá e vou falar: Deus vai matar. Aí daqui a pouco o Senhor, porque é muito bonzinho, o Senhor vai dizer: ah, não vou matar mais não. Quer dizer, eu não vou não vou fazer esse papelão, Deus. Você vai se arrepender. Só que aqui eu fiquei: meu Deus, mas Números não diz que ele não vai se arrepender. Só que tem uma palavra que completa: tu se arrependes do mal. Eu começo a desconfiar que já havia graça no Velho Testamento. Olha, eu acho que já tem graça aqui, porque graça é imerecido. Deus fala para Jonas pregar a destruição. Jonas diz: não vou. Aí ele entra num barco. Só que ele entra no barco e a treta come solta. Uma tempestade vem. Aí a Bíblia diz que todo mundo começa a jogar suas fazendas ao mar. Todo mundo perde o que tem, porque Jonas está fora da direção de Deus. Hashtag fica a dica: quando nós estamos fora da presença de Deus, da direção de Deus, quem está com a gente paga um alto preço. Mas não é sobre isso. É sobre um Jonas que sobe e diz: olha, eu acho que eu sei o que está rolando aí. Deus não desiste da gente. E o livre-arbítrio. Ai, que medo de falar disso. Porque às vezes Deus não vai mudar você. Deus vai mudar o caminho para mudar você. Não, pode fazer o que vocês quiserem, mas se prepara que tem uma tempestade para vocês mudar de ideia. É exatamente isso que acontece com Jonas. Jonas é levado por um peixe até Nínive.
Quando ele chega em Nínive, ele diz: então tá bom, depois de tanto esforço, o Senhor vai matar mesmo. Ele entra na cidade dizendo: olha, Deus vai matar, Deus vai destruir. Só que nisso de vai destruir, o rei da cidade diz: será que dá pra gente se arrepender? Olha, tem uma ideia aí, vamos se arrepender todo mundo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o exemplo, eu vou dar o exemplo. Ele vai para o meio da cidade, raspa a cabeça, se cinge de roupa de saco e se lança no pó e proclama: todo o mundo, até os animais, de jejum. Aí Deus está no céu e diz: eu vou destruir, não vou mais. A graça sempre esteve em nós. Sempre houve graça sobre nós. Sempre houve graça sobre nós. O homem que demorou para entender. A Bíblia diz que Jonas pega e diz: vamos esperar explodir tudo agora. Da onde vai vir o fogo, o Hadouken, não sei, vou esperar. E a Bíblia diz que não vem. Aí Jonas ora ao Senhor dizendo: é por isso que eu não queria vir para cá, porque o Senhor é muito bom, o Senhor é muito longânimo, o Senhor é benigno, o Senhor é insuportável. É por isso que eu não queria ter vindo para cá. Aí Jonas fica brabinho e diz: eu vou embora desse lugar aqui. Ele vai para uma montanha, chega na montanha, no morro. Aí a Bíblia diz que nasce um pé de árvore, que eu nunca sei falar o nome. Mamoneira, não, essa coisa aí. E aí nasce, faz sombra para ele, e ele ama aquilo. Aí a Bíblia diz que Deus permite que um verme vá como a raiz e a planta morre. E aí ele acorda, não tem planta, o sol está assolando ele. E ele diz: Deus, como que o Senhor faz uma coisa dessa? Aí Deus diz para ele: posso te explicar uma coisa? Você ama uma árvore que nasceu e acabou de morrer. Nasceu agora e acabou de morrer. Quanto mais eu, que vi esse povo crescer, fiz nascer, não iria mudar o meu coração. Posso te mostrar uma coisa pela palavra? Quando se trata de você, se trata do ponto fraco de Deus. Pastor, como assim ponto fraco? Isso é heresia. Irmão, vai ler Bíblia. A Bíblia diz que sobretudo o Senhor não resiste. Sabe o que é isso? Eu não consigo aumentar. Um coração contrito e quebrantado. Quando você se arrepende, a graça invade você e há perdão. Deixa eu te contar uma coisa. Se alguém lançou uma sentença sobre você, aleluia, esqueça, porque se houver arrependimento, há perdão. Em nome de Jesus. Fala, meu lindo. Aleluia. Que isso, hein, papai? Eita, competição boa. Nós estamos hoje em Barcelona, na Espanha, e a série é O Mundo Afora com Jesus. Eu tenho uma palavra de Deus para você. O tema é: vai dar certo. Vai dar certo. Aleluia. Eu quero que você elimine as distrações todas possíveis. Guarde o teu coração, abre para a palavra, porque eu tenho certeza que você vai receber uma resposta e que isso pode mudar a sua perspectiva sobre a sua vida. Aleluia. Eu quero só te pedir um favor antes de qualquer coisa. Curte o vídeo, é rapidinho, dá um likes. Quando você faz isso, o YouTube entende que é um conteúdo relevante e manda para mais pessoas. E o nosso objetivo é que a mensagem alcance o máximo de pessoas possível.
Quanto mais, melhor. Então já curte rapidinho. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho. Toda segunda-feira, 4 anos sem falhar, tem uma palavra de Deus para você por aqui. Amém? Vamos fazer o seguinte, vamos pro vídeo. Eu só quero dizer antes de começar que vocês estão, ó, coisa linda. Eu tô mais animado agora. O tema dessa palavra é muito importante, porque ela pode ser confundida como se fosse algo de autoajuda. Eu demorei para gravar uma palavra com esse tema, porque ele pode parecer mero otimismo. Mas eu quero que você entenda que eu não vou falar sobre otimismo. Eu não vou falar sobre sentimentos infundados. Eu vou falar baseado na palavra, em algo que pode mudar a sua forma de interpretar as situações. E que em nome de Jesus você compreenda, vai dar certo. Amém? Números, capítulo de número 13, versículo de número 25, diz o seguinte: e voltaram de examinar a terra, depois de 40 dias, e vieram até Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, e lhes deram informação e a toda a congregação, e lhes mostraram os frutos da terra, e contaram-lhe, e disseram: fomos à terra para com onde tu nos enviaste, verdadeiramente ela emana leite e mel, e este é o seu fruto. Todavia é forte o povo que habita lá, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Além disso, vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam junto ao mar e às margens do Jordão. E Calebe fez com que o povo se calasse diante de Moisés e disse: subamos imediatamente e possuamos a terra, porque somos capazes de conquistá-la. Aleluia! Aleluia! Alguém vai dizer: não vai dar certo. Deus vai levantar um Calebe e dizer: vai dar certo sim. Eu creio na palavra que Deus liberou sobre nós. A promessa está sobre nós. Nós vamos conquistar a terra. Aleluia! Eu vou te dizer, o mundo confunde um pouco do que é fé com a realidade do que nós chamamos de meramente otimistas. Eu já vou te dizer uma coisa que eu vou antecipar. Alguém vai dizer: nossa, isso aí é receitinha de bolo, aonde alguém vai dizer 3 passos para acreditar. Não, esquece, fica. Entenda que a palavra de Deus, ela é manual de sobrevivência na eternidade, ou de acesso à eternidade, mas é manual de sobrevivência na terra. Tem gente que vai conquistar a eternidade. Aliás, Jesus pagou o preço, a conquista não é dela, mas ela vai viver uma vida inteira miserável, porque aqui foi refém do que os outros falaram, aqui foi refém de opiniões. Agora, quando nós olhamos para a palavra e entendemos que ela é um manual para a eternidade, um manual para agora, eu consigo olhar para todos os cenários e ter uma resposta clara sobre aquilo que Deus tem e o que Ele pode fazer. Quando eu vou pregar uma mensagem, quando eu sento na frente desse microfone para gravar uma série, algumas coisas passam pela minha cabeça, as que me trazem aqui e as que me fazem permanecer nesse lugar. As que me trazem, obviamente, a primeira é a ordem de Deus. Deus deu uma ordem, esse é um projeto que não é meu, está para além de mim. Mas a segunda coisa são as perguntas que eu recebo, são as demandas que os meus olhos percebem. E uma das coisas que eu vejo, e esse tempo está muito ativo, é que as pesquisas estão dominando as nossas decisões muito mais do que a palavra que Deus liberou sobre nós. Tem muita gente que está lastreando o coração, a decisão, a família, naquilo que a imprensa diz, naquilo que a mídia conta, naquilo que estão informando, nas informações. Eu não estou falando de viés político, eu estou falando de dados que às vezes nos constrangem a não acreditar que na nossa vez pode ser diferente, que quando Deus está no negócio é diferente. A nossa dificuldade é distinguir quando é Deus e quando é a nossa voz interior. Então entenda, quando eu olho para o cenário de agora, meu irmão, se a gente olhar para tudo que o mundo está vivendo, é desesperador.
Nós acabamos de passar uma pandemia de 2 anos, e a pandemia sequer acabou ainda, ela está no final, mas entenda, ainda estamos de máscara, pelo menos em alguns países do mundo. Vocês ainda estão de máscara. Então parece que acabou, de repente volta, aí parece que acabou, e aí você vê, meu Deus, parece que não acaba nunca mais. Só que eu quero que você compreenda que o mundo não vai mudar, isso só vai aumentar, cada vez outra crise, outra tragédia. Não sei se você percebe, mas os calendários de tragédia no mundo se repetem. Uma enchente, um terremoto, uma tempestade. O mundo é cíclico, parece que as coisas se repetem. Então, se você olhar para tudo que está acontecendo, você desiste. Você não acredita no plano de Deus para você. Você olha para o cenário à tua volta e você diz: é impossível acontecer. Você olha para aquilo que os teus olhos te contam e você diz: não dá. Principalmente quando aquilo que Deus revela sobre nós é algo muito grande. E o nosso Deus é um Deus de coisas grandes. Eu vou repetir para você nunca mais esquecer o Deus que você serve. É um Deus de coisas grandes, que usa coisas pequenas como eu e você para viver o sobrenatural, o extraordinário, cujo qual o endereço é somente o que Deus sabe sobre nós. Quando confiamos em Deus de maneira plena, acessamos o plano perfeito, o plano extraordinário, aquilo que é inatingível para a nossa criatividade, para a nossa imaginação. Olha, a promessa de Deus para esse povo que nós lemos era a terra que emana leite e mel. Deus está dizendo para o povo: eu estou tirando vocês da escravidão, e o que eu tenho para vocês é uma terra que emana leite e mel. Vocês podem até não chegar lá, mas a terra emana leite e mel. Eu não estou mentindo sobre o endereço. A terra emana leite e mel, e esse é o lugar de vocês. Vocês podem até não querer, mas é isso que eu tenho para vocês. Eu quero que você entenda, bebê, acredita no que eu vou te dizer. Você pode até não querer, mas o que Deus tem para você é extraordinário. Você pode até não acreditar, mas o que Deus está falando é verdade. Você pode até não viver, mas estava preparado para você. Foi você que não quis, ou as suas decisões não te deixaram. Então está na hora de nós começarmos a prestar mais atenção nas palavras de Deus do que nas notícias à nossa volta. Está na hora de nós pensarmos mais no que Deus está dizendo do que nas contrariedades que nos cercam. Olha, o povo recebeu uma promessa. A promessa é: vocês vão para a terra que emana leite e mel. Maravilhoso. Aí a Bíblia diz que chega um determinado momento que eles estão próximos da terra. Eles estão a quando? Próximo da terra. Ou seja, eles já caminharam o suficiente, eles já andaram o suficiente, eles já viveram uma parte do processo que era necessário. Então a Bíblia diz que Moisés e Arão mandam espias à terra, e os espias vão para olhar de longe, para ver a terra que eles entrariam, cujo qual era o alvo da promessa que Deus havia mandado. E aí eles vão, e quando eles vão à terra, eles têm uma perspectiva sobre o que vem. E o que eles veem é: os inimigos são fortes, os frutos são maravilhosos, a terra emana leite e mel, mas os inimigos são grandiosos, são numerosos, assustadores. Tem inimigos nas montanhas, inimigos nas planícies, não tem como nos conquistar. Entende que essa é a lógica, e essa é a lógica de muitos de nós. Quando Deus nos derrama sobre nós um plano extraordinário, nós aplicamos ao plano extraordinário a nossa lógica, e com os nossos olhos nós medimos os termômetros, e a gente olha e diz: é impossível isso dar certo, é impossível isso acontecer, não tem como, não comigo, não na minha história, porque os nossos olhos revelam sim a verdade, a realidade nua e crua, e o que Deus está revelando, o que Deus fala é promessa. Só que a Bíblia diz que Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. Portanto, se Ele prometeu, acontece. Se Ele falou, vai acontecer. Então o fato de os nossos olhos não ver não significa que o cenário não está preparado à nossa frente. Agora, entenda, os espias da terra olham aquilo tudo e eles começam a olhar, e quando eles olham, eles começam a esquecer do que Deus havia dito lá atrás. Eu vou falar algo que é importante você saber. Quando os nossos olhos dominam a nossa história mais do que as palavras de Deus sobre nós, você será tentado a desistir, abandonar e esquecer. Sabe, você será desmotivado, enfraquecido. Mas quando você começa a deixar que as vozes, sabe, a voz de Deus domine o teu coração. Eu vou repetir. Quando você deixa que ao invés do que os teus olhos veem,
em detrimento do que a voz de Deus está dizendo, quando você esquece, você vai acabar em cinzas, infelizmente. Não tem como fazer. E a gente vai ter amigos que vão olhar pra gente e vão dizer: isso vai dar tudo errado. Eu confesso que na minha história eu tenho muitos exemplos, e provavelmente você também tem na sua. Eu não quero falar sobre a minha, eu quero falar sobre a Bíblia. Eu quero falar sobre esse texto em especial hoje. Esse texto é: os espias voltam, tá todo o povo esperando ansiosamente. Eles estão ansiosamente esperando a visão dos espias para dizer sobre a terra que eles estavam prestes a conquistar. E quando os espias chegam, eles dizem o que eles viram, mas não lembram da promessa que receberam. Você nunca mais vai esquecer disso. Todas as vezes que os nossos olhos governam as nossas decisões, mais do que a vontade de Deus sobre nós, nós iremos fracassar, porque os nossos olhos são limitados. Porém, todavia, quando a promessa de Deus domina as nossas decisões, os nossos olhos ficarão confusos por um tempo, mas muito em breve verão o agir do Senhor sobre nós. Os nossos olhos não estão preparados para ver, mas Deus já fez. Já está preparado. Portanto, fechem-se os olhos, abram-se os ouvidos e diga: Jesus, me lembra das tuas promessas, me lembra dos teus planos extraordinários, me faz lembrar dos teus feitos, me faz lembrar, Jesus, porque a tua voz é mais poderosa do que aquilo que os meus olhos enxergam. Os espias chegam e eles dizem o cenário: gente, realmente a terra é boa, realmente a terra é maravilhosa, mas eu quero que vocês saibam, os inimigos são numerosos e a gente não vai conseguir. Eu consigo imaginar, eu consigo ver a cabeça, o cenário do que se passa, sabe, nas emoções de quem tinha uma expectativa e agora tem uma informação como essa. Parece que eu vejo o semblante caindo do povo, as pessoas desanimando com aquilo que estavam ouvindo. É igual quando alguém decide que vai casar e as histórias à volta são as piores. Alguém diz o divórcio, o casamento acaba, e aí parece que os olhos da gente, os nossos semblantes caem. Você diz: eu vou empreender, e alguém diz: pois é, mas tantas empresas faliram esse ano. Então você toma uma decisão e você diz: eu vou servir a Jesus, e alguém diz: bom, mas olha a igreja. As pessoas tentam roubar de nós a nossa fé. E quando a gente diz que isso é fé, alguém diz: não, isso é otimismo. Não, bebê, otimismo é acreditar sozinho naquilo que talvez pode acontecer. Fé é acreditar baseado na palavra de Deus sobre nós. Mesmo quando os nossos olhos não enxergam, a nossa fé contempla. Quem tem fé enxerga cenários aonde ninguém contempla absolutamente nada. Quem tem fé vê a calmaria no meio da tempestade. Quem tem fé vê possibilidade no mar fechado à frente. Quem tem fé vive o extraordinário. É exatamente assim que a vida funciona, infelizmente. Então entenda, ser otimista não muda nada. Agora ter fé muda tudo. A palavra é mais importante. Aí o povo desce meio triste quando aqueles espias estão falando. Um rapaz chamado Caleb. Caleb é maravilhoso. Caleb, ele é sinistro. Caleb diz: cala a boca. Em algum momento alguém vai ter que chegar na tua vida e dizer: cala a boca. Cala a boca todo mundo que está dizendo que vai dar errado. Cala a boca todo mundo que não está acreditando na promessa de Deus sobre você. Cala a boca todo mundo que não consegue enxergar aquilo que os olhos da fé contemplam. Cala a boca todo mundo e contemplem, porque vai acontecer. A palavra de Deus é mais poderosa do que os inimigos que estão lá naquele lado. A palavra de Deus é mais poderosa e nós estamos aptos, preparados para conquistar a terra que Deus separou para nós. A decisão é: subamos e conquistamos a terra, porque vai dar certo.
vai dar certo, vai dar certo. Os inimigos são numerosos, porém, se Deus é conosco, quem será contra nós? Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Ele é maior do que os dados que nos entristecem. Ele é maior do que o caos que foi estabelecido à nossa volta. Pode ter certeza que se você tiver uma palavra de Deus sobre você, das duas uma: ou Deus vai mudar você de cenário, ou vai mudar o cenário que você está. Creia, Deus pode tudo, e se Ele diz que vai acontecer, vai acontecer. Melhor, vai dar certo. Vai dar certo. Aleluia. Eu só vim aqui com uma palavra para você que está assistindo essa mensagem: vai dar certo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Nós vamos orar agora. E essa é a última parte. Nicolas, confere se a câmera está gravando. Está gravando? Porque eu não vi mais a luz vermelha de repente e eu me desesperei. Você vê, glória a Jesus. A gente nunca voltou uma gravação. As mensagens são gravadas assim, começam e acabam. E agora vamos terminar. Feche os teus olhos. Esqueça de tudo que foi dito à sua volta. E comece a lembrar das palavras de Deus derramadas sobre você. Eu só queria te lembrar: a palavra de Deus é mais importante do que o caos. A palavra de Deus se sobressai sobre as tempestades. E se Ele diz que dá, dá. Em nome de Jesus, Pai, nós acreditamos e cremos na Tua palavra mais do que tudo. Tu és o nosso centro de confiança, de amor. Amamos o Teu nome, amamos a Tua palavra. Confiamos na Tua palavra. Em nome de Jesus, vai dar certo. Amém. Gente, hoje é o último dia da nossa turnê aqui na Europa. A gente está em Barcelona. Eu tô com o meu coração dividido por duas coisas. Uma, porque tá acabando a turnê e foi um período maravilhoso que nós vivemos aqui, o que Deus fez. Sabe, poder ver tanta gente tomando a decisão por Jesus foi para mim um presente muito grande. Mas eu também tô com o meu coração dividido porque a minha esposa tá agora quase dando à luz, já tá aqui no finalzinho da gestação. Então eu tô com muita saudade dos meus filhos, da minha esposa, e já orando por esse momento que é a vinda da Sereninha. Então eu acabo hoje Barcelona aqui, basicamente entro no avião e já vou direto para casa para ver a minha princesa nascer. Então muito feliz, coração grato a Jesus por tudo. Ó. Comprando flor pra Paulinha porque não vou chegar de mão vazia, né? Amém, God? São 10 dias. Fala, meu lindo! Nós estamos aqui nesse lugar muito chique. O povo é um pouco mais tímido. Muito ricos, muito dinheiro. Estamos em Bruxelas. E a mensagem hoje vai ser gravada nesse lugar lindo,
com esses brasileiros, portugueses, angolanos, cabo-verdenses, bulgarianos, eu acho que é isso que alguém fala. Os irmãos top. E eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Eu quero te pedir uma coisa: elimine as distrações, guarde o coração para ouvir uma voz, a voz de Deus. Eu tenho certeza que quando acabar essa mensagem, você vai ter uma nova direção sobre a sua história. Em nome de Jesus. Eu só quero te pedir, antes de começar o vídeo, dá um likes, curte o vídeo. Por que curte o vídeo? Porque eu tô pedindo, nem que seja por pena. Curte, porque quando você curte, o YouTube entende que é um conteúdo relevante e ele manda para mais pessoas. E o nosso objetivo é fazer com que a mensagem chegue o mais longe possível. Então curte o vídeo, comenta, compartilha, manda no grupo da família, no grupo da avó, do vô, manda para todo mundo, diz assiste. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho. Todas as segundas-feiras tem uma mensagem sem falhar há 4 anos para você aqui no canal. Uma palavra de Deus para você. Então se inscreve e vamos pro vídeo. Ninguém combinou nada e assim fica melhor. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, capítulo de número 6, verso de número 40. Vamos voltar no 39. Marcos, capítulo 6, verso 39. E ele ordenou-lhes que fizessem assentar todos em grupos sobre a grama verde. Amém. Ai, que lindo. É, lindo. Eu quero fazer uma jornada, uma caminhada com você, de algo que eu ouço muito e que chega todos os dias. Pedidos de oração, de aconselhamento, de pessoas que dizem a mesma frase e essa frase ela repete-se diariamente: acalma o meu coração. Pessoas com a sua vida vivendo uma tempestade, vivendo um dia mau, um dia difícil, e quando dobram os seus joelhos ou quando conversam com alguém, a palavra é a mesma: eu preciso que Deus acalme o meu coração. Eu não sei se você consegue entender isso, mas tem vezes que a tempestade ela não é externa, a tempestade é interna, é aqui dentro. A gente olha à nossa volta e a gente não consegue entender ou explicar o que está acontecendo dentro de nós. A gente não consegue encontrar uma resposta do porquê estamos sentindo o que estamos sentindo. Então a gente pede socorro e diz: Senhor, acalma o meu coração. E eu preciso saber o que Deus faz, eu preciso saber que milagre pode acontecer. E quando esse dia chega, porque ele chega hora ou outra, eu preciso saber para onde correr, porque aqui também mora um problema. No dia da angústia, muitos de nós não sabemos o que fazer, como reagir, e as nossas reações determinam as colheitas. Então nos dias maus, nos dias de angústia, nos dias de nervosismo extremo, nos dias que a gente não sabe para onde correr, essa palavra, acalma o meu coração, às vezes ela nem sequer sai também, porque a gente não sabe o que está acontecendo. É como se tivesse um vazamento de água, aonde a gente não sabe aonde é o buraco pela qual a água está entrando. E eu digo para você uma coisa: eu entendo a cada dia que Deus nos leva a pessoas específicas na hora certa com uma resposta. E eu oro para que esta palavra seja uma resposta de Deus na vida de alguém que esteja passando por isso agora. Que o coração esteja vivendo uma tempestade, mas que hoje saia com o coração aliviado, respondido pelo Espírito Santo de Deus e compreendendo a maneira, o modus operandi, a forma que Jesus faz. Porque quando a gente entende os processos de Jesus, por mais que ele é maravilhoso, extraordinário e não está limitado àquilo que a gente pensa sobre ele, ele está além da nossa capacidade. Mas existem coisas que Jesus faz que deixam sinais, termômetros, que nos ensinam a maneira que ele age. Eu quero começar dizendo para você o que acontece nesse texto, cujo qual eu digo que nós lemos agora, e parece que fica muito inconcluso. Olha, ele mandou todos se assentarem sobre a grama verde e separou em grupos. Eu assim, não entendi nada. Mas se prepara não só para entender,
mas também para aplicar na sua casa, no seu coração, na sua vida. O que está acontecendo aqui é o seguinte: Jesus passou o dia inteiro ensinando. Que delícia! As pessoas estavam todas ouvindo Jesus, e Jesus maravilhoso, lindo, ensinando, e de repente a barriguinha começou a roncar da multidão. O pessoal começou: nossa, uma fominha? Será que tem um Starbucks perto? O pessoal assim: nossa, uma comidinha ia bem agora, hein? Um caldinho. E estava todo mundo com fome, e a Bíblia diz que Jesus já tinha dado pão. Só que o pão era a sua palavra, entendeu? Jesus tinha dado alimento, o alimento foi a tarde toda, só que era um alimento espiritual. E Jesus, ele não se preocupa só com o nosso espiritual, grava isso. Jesus se preocupa com todas as áreas da nossa vida. Jesus, ele é empático com aquilo que o ser humano vive. Tem gente que pensa que Jesus é alguém distante, que só vê a alma. Não, Jesus vê o seu corpo físico, Jesus vê as tuas emoções, Jesus vê o teu coração, Jesus vê você por completo. Grava: Jesus me vê de maneira completa. Fala isso para você nunca mais esquecer. Jesus sabe o meu nome. Mas meu nome é Xeroxon. Jesus sabe o seu nome. Ele sabe soletrar o seu nome. Sabe por que eu estou dizendo isso para você? Porque tem pessoas que desconectam Jesus daquilo que ele é. Ele se importa. Então agora eu olho para Jesus. Jesus está assim olhando para a galera. Vocês estão com fome, né, gente? Eu vou resolver essa treta de vocês. Vocês estão com fome? Então eu vou resolver essa treta de vocês. Vocês estão com fome? Então deixa para mim. Eu vou fazer uma parada maneira para vocês comer. Aí Jesus disse para os discípulos: gente, traz a comida aí para nós fazer um negócio. O que vocês têm de comida aí? Todo mundo já... Tem gente que detesta dividir comida. Minha esposa é assim. Ela... Como assim a minha comida? Fui eu que pedi. Essa é minha. Irmão, imagina o discípulo: mas como assim? Nós não temos nada, a gente já comeu também tudo, já não tem mais nada, acabou, tá todo mundo com fome. E aí só que a Bíblia diz que tem um discípulo que vai pro meio da multidão dizendo: alguém tem alguma coisa aí, alguma coisa para comer, alguma coisa? Aí tinha um menininho bonitinho que fala assim: eu tenho isso aqui. O que é? 5 pães e 2 peixinhos. Aí levaram para Jesus. O discípulo falou assim: Jesus, está aqui, ó. O André falou para ele: Jesus, está aqui, 5 pães e 2 peixinhos, mas não dá para ninguém comer isso aqui. Era muita gente, era muita, mais de 5.000 homens, muita gente. Aí Jesus diz: não, dá aqui para nós, porque pode ser pequeno para você, para Jesus nada é. Eu vou repetir: para você pode ser pouco, para Jesus é o milagre acontecendo. Sabe, para você pode ser pequeno, para Jesus é uma possibilidade de milagre. Jesus, meu lindo, meu Deus, delícia ouvir isso aqui. Jesus pegou o pãozinho, os peixinhos top, abençoou, pediu os cestos. Só que aqui começa uma parada que eu sou apaixonado. Jesus colocou a casa em ordem. Isso aqui é maravilhoso. Jesus chamou os discípulos e diz o seguinte: olha, antes de eu multiplicar, antes de eu fazer o milagre, eu quero que vocês se organizem. Você está entendendo o que Jesus está dizendo? Antes de eu fazer o milagre, vocês vão ter que colocar a casa em ordem. Se organizem. Jesus nunca vai multiplicar o caos. Se a sua vida está um caos, arrume a casa antes de pedir para Ele entrar. Porque se Ele multiplicar agora, o caos aumenta. Mas se você colocar a casa em ordem, o milagre chega. Jesus nunca irá multiplicar o caos. Grava isso. Tem gente que vive uma vida inteira totalmente errada, fazendo tudo de errado, mas quando o calinho aperta de Jesus, faz agora o milagre, parece que eu vejo Jesus dizendo: ei, bebê, calma, arruma a casa primeiro, prepara para o milagre chegar, porque senão não vai dar certo. Você tem que imaginar a cena: Jesus está com 5 pães e 2 peixinhos na mão, tem um monte de gente, tudo morrendo de fome. Já pensou se Jesus começa a multiplicar alimento, pão, peixe? Imagina a treta que ia dar, a confusão, de nego dando soco na cabeça do outro. E sai que é meu, que vai acabar, e o povo tudo revoltado, e dá o meu, comida aqui, e esse é meu pão, ele falou que era meu pão, isso aqui, pá, e briga, e tiro, e confusão. Jesus não vai multiplicar o caos.
Eu quero que você entenda que nós, para vivermos aquilo que o Senhor quer, para colhermos dos milagres que só Ele pode fazer, haverá coisas que nós também teremos que fazer, decisões que nós também teremos que tomar, porque se o milagre chega sem que o caos esteja resolvido, o caos vai aumentar. Meu lindo, tem gente que deseja muita coisa, que pede para Deus muita coisa, mas se Deus desse tudo o que você pedisse, meu lindo, a tua vida estava pior do que está, porque o caos iria aumentar. Você não pode receber aquilo que você não está preparado. Você não pode viver aquilo que você não está preparado, porque aquilo que é bênção pode se tornar uma maldição se chegar na hora errada. Eu posso te dar um conselho? Eu posso te dar um conselho bem simples. Coloque a casa em ordem, conserte o coração, arrume a sua volta, organize. Eu acho lindo, porque o cenário é simples. Jesus diz: vão para a grama, assentem na grama verde. Por que dar o detalhe da grama verde? Por que não falar só grama? Jesus está dizendo: vão para um lugar limpo, vão para um lugar limpo, sai do meio da sujeira. Você quer viver um milagre? Sai do meio da sujeira. Eu vou repetir: quer viver um milagre? Sai do meio da sujeira. Na sujeira o milagre não vai acontecer. Na sujeira o milagre não vai chegar. Na sujeira o alimento não será multiplicado. Na sujeira você não vai ver o sobrenatural. Agora experimente sair do ambiente da sujeira para o ambiente a qual Jesus está mandando. No texto Jesus diz: vão para as gramas verdes. Jesus está dizendo: vocês vão mexer com um milagre que eu irei fazer. Então limpem-se, vão para um lugar limpo. Agora tem outro detalhe. Jesus diz: sentem. Ah, meu lindo, só eu que sou hiperativo sei o que significa a palavra sentar. Quem é hiperativo sabe do que eu estou falando, irmão. Sentar é um veneno. A gente senta, fica assim, ó. Não é verdade? A gente... Acabou? Irmão, eu perco a atenção rápido. Se eu me desinteresso, eu perco a atenção rápido. É só Jesus para eu voltar, porque eu sou hiperativo. É um probleminha da cabecinha da gente. Só que eu quero que você entenda: quando Jesus diz senta, Ele está falando em pé, eu não vou fazer nada. Jesus está dizendo: enquanto você estiver ansioso, andando de um lado para o outro, eu não vou fazer. Enquanto você estiver correndo, batendo a cabeça para um lado e para o outro, não vai dar para realizar nada. Coloca o coração no lugar, senta, baixa a bolinha, limpa, senta. Ele está dizendo: santifica, purifica e senta, descansa. Ah, irmão, se a gente entender isso, quando a gente olha para os textos bíblicos, quando a gente olha, por exemplo, para Jesus chegando, andando por cima das águas, está todo mundo: nós vamos morrer. E aí Jesus diz: ei, calma. Jesus é maravilhoso, irmão. Está o cego Bartimeu dizendo: Jesus, filho de Davi. Jesus diz: vem cá, vem pertinho. Ei, calma. O que tu quer que eu te faça, rapaz? Aí ele diz: eu quero ver. Então pronto. Mas baixa a bola, segura, dá uma seguradinha. Fala para quem está perto de você, diz assim: dá uma seguradinha. Tem gente, tu entende que Jesus, ele é muito inteligente. Obviamente é a plenitude da sabedoria. Jesus sabe como fazer. Eu digo para você, se o que eu vivo hoje eu vivesse há 5 anos atrás, eu já teria me autodestruído. Porque o tempo e as estações foram feitas para ser respeitadas. A flor não foi feita para nascer no inverno. Se a flor nascer no inverno, ela vai queimar. A flor foi feita para a primavera. As folhas foram feitas para cair no outono. Tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua estação. E os tempos e as estações se respeitam. A flor vem na hora certa, as folhas caem na hora certa. O frio só chega na hora certa. Deus respeita o tempo e as estações, e nós também temos que aprender a respeitar os tempos e as estações e dizer: Deus, a flor vai chegar na hora certa, as folhas irão cair no momento certo, o verão
vai chegar na hora certa, porque tudo que é feito fora de ordem dá problema. Se a flor experimentar nascer no inverno, ela vai ser bonita por poucos dias. Mas se a flor nascer na primavera, ela vai durar durante o tempo que a primavera determinou. Eu acho lindo porque Jesus, ele é incrível. Jesus diz para o Pedro: Pedro, acalma, Pedro, relaxa. Jesus nunca acalmou a tempestade externa antes de acalmar a tempestade interna. Aleluia. Eu vou repetir para que você entenda. Jesus nunca acalmou uma tempestade externa antes de acalmar a tempestade interna. Deus se preocupa com o que acontece à sua volta, mas muito mais Deus se preocupa com o que acontece dentro do teu coração. Até porque a palavra diz: do coração do homem procedem as saídas da vida. Se o teu coração estiver com problema, tudo à sua volta vai dar problema. Então, antes de tentar consertar o entorno, se preocupe em consertar o interno. Se preocupe com o teu coração. Jesus acalma o meu coração. Antes do pão ser multiplicado, antes do alimento, do milagre, da provisão chegar, acalma o meu coração. Eu vou te falar uma coisa. Eu gosto de ser temporal e, sabe, com um exemplo prático para a gente entender. Você já comeu com pressa? Alguém já comeu com pressa? O que acontece se você comer com pressa? A gente... Você está com um pouquinho de nojinho de falar a palavra? A gente? Porque pode até entrar e a gente não engasgar, mas como caiu torto, como a gente está, sabe, num ambiente... Irmão, eu queria contar uma história minha, mas é melhor não contar. Tem gente que nem tomou café, vai ver um negócio desse, vai ficar... Irmão, melhor não. Deixa. Eu só quero que você entenda que quando você faz algo de maneira errada, por mais que tenha vindo certo, não vai te fazer bem. E meu lindo, a comida pode ser maravilhosa, mas se você comer da forma errada, ela não vai te fazer bem. Por isso que eu amo a forma que Jesus diz: senta. Jesus está dizendo: calma, segura, senta. A gente tem que começar a olhar para as nossas expectativas de milagre. Como nós estamos esperando aquilo que nós queremos? De que maneira? Nós temos que agir, mas não desesperar. Nós temos que agir, mas não, sabe, tentar passar na frente de Deus. Imagina que num cenário de fome, todo mundo está com fome. Mas entenda que o que Jesus está fazendo é: gente, olha, eu vou alimentar todo mundo, vocês confiam em mim? Quando é Deus que faz, ninguém toma a frente de ninguém. Eu quero que você compreenda: não existe assento VIP quando se trata de Jesus. Não existe prioritários quando se trata de Jesus. Quando se trata de Jesus é para todos, para o povo. Eu quero que você grave: Jesus nunca faz nada por alguém, Jesus sempre faz pelo seu povo. Tudo que Jesus faz por mim, Jesus faz por você também. Tudo que Jesus faz por você reverbera em mim também. Somos um corpo só. Então às vezes a gente não quer sentar porque a gente tem medo de que alguém receba antes de nós. Irmão, você já viu saída de avião? Que agonia que dá a gente que está lá na última poltrona, levanta para sair primeiro do que quem chegou primeiro. Eu tenho muita vontade de colocar o pezinho no corredor. Nossa, caiu, que dó. Irmão, vai todo mundo sair do avião igual, né? Que coisa. Mas parece que dá um desespero. Eu fui entrar no avião agora, irmão. Eu não sou muito irritado, não. Eu sou sanguíneo, irmão. Eu sou igual a bombinha, aquelas bombinhas de festa junina. Paviozinho bem curtinho, mas a explosão é bem fraquinha também. Irmão, eu tô no avião, eu tô top, arrumando a minha malinha pra colocar. Daqui a pouco um doidinho pegou e passa a mala na minha cabeça assim, e colocou no BIM. O BIM é um negócio que coloca ali as malinhas em cima. Mas o irmão passou assim, ó, pum, bateu na minha cabeça. Eu já Senhor, põe seus anjos aqui, Senhor, senão... Aí eu segurei meu coração.
Eu não olhei para trás. E, irmão, quando eu menos espero, passa outra mala e vem aqui, ó, na minha orelha. Eu olhei para trás e falei: What are you doing, man? E o homem falou: o homem era chinês, irmão. Eu falei: nós vamos pro mesmo lugar, rapaz. Aí eu meti um portuguesão: vamos pro mesmo lugar, irmão? Posso colocar minha mala também antes de tu arrancar minha cabeça com a tua? Aí o cara falou: irmão, deixa eu te falar, todos têm o seu lugar. Deus sabe quem você é. Ninguém vai tomar o teu lugar. Você não precisa ter o desespero. Você não precisa tentar fazer rápido. Não. Ei, limpa. Na empresa, na vida, é tudo igual, meu lindo. Observa, se você tem um problema, não dá para ter um outro problema maior. Você tem que resolver o menor. Irmão, se você não sabe administrar recurso, se você já faliu uma vez, antes de ter recurso de novo, você tem que aprender a administrar. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Porque senão você vai falir muito mais pior do que na primeira vez. Tem coisas que a gente tem que consertar primeiro para depois resolver. Irmão, você foi um péssimo namorado, você tem que aprender a tratar uma mulher antes de namorar de novo, senão você vai perder tudo que você pegar. Nossa, falei sem querer isso, né? Mas tem gente que só maximiza o caos. Agora eu entendo, se você maximiza o caos, Jesus nunca faz nada no meio do caos. Pronto. Eu acho lindo porque todos sentaram. E pronto, esse é o segredo. Se é o que você precisa, eu sei o que eu preciso. Eu sei o milagre que eu preciso. E eu sei que o milagre não é meu, no sentido de que eu possa fazer alguma coisa. Eu só tenho um trabalho, na verdade 2. Eu tenho que limpar-me. E quando eu digo limpar-me, é sair do lugar, às vezes, da sujeira que impede do milagre chegar. As nossas atitudes, muitas das vezes, são os maiores impeditivos de os milagres de Deus chegar na nossa casa. As nossas condutas são impeditivos de o milagre chegar na nossa casa. É difícil admitir, mas muitas das vezes o milagre está à porta. Ele só não chega porque a gente não muda. A gente não aceita ser moldado e transformado por Deus. Eu sei que Deus faz, lindo, mas a gente tem que aprender a começar a consertar os nossos problemas. Porque sabe de uma coisa? Nós vivemos culpando Jesus, o resultado das nossas péssimas escolhas. E aí quando tudo dá errado, a gente diz: Jesus, se o Senhor não vier, eu estou no sal. Mas foi você que fez tudo. Então sai desse lugar, vai para a grama verde, senta. E o que acontece depois? Bom, o que acontece é isso aqui. Jesus pega o pão, pega o peixe, divide em 12 cestos. A conta já não fecha aqui, né? Porque você tem 5 pão, como que você divide em 12 cestos? A conta não fecha porque se você tem 2 peixes, como que você divide em 12 cestos? Essa é a graça do milagre. Milagre não dá para fechar na calculadora. O milagre não dá para colocar na ponta do lápis. Você nunca vai conseguir explicar aquilo que você chama de milagre, porque o significado do milagre é não saber explicar. Milagre não se explica, milagre se vive. Milagre não se justifica, milagre aproveita. Não tenta fazer a conta nunca vai fechar, porque é graça. Jesus dividiu 12 cestos. A multidão se assentou em grupos e os discípulos começaram a passar. Eu fico pensando a cabeça de quem viu, da multidão que viu. Tinha 5 pães e 2 peixes, mas ainda só tem 12 cestos e nós somos uma multidão. Só que, entenda, o milagre aconteceu uma vez. Você acha que o milagre vai parar de acontecer? Se já está dividido em 12 cestos, o milagre já começou. Então não levanta para ver dentro do cesto, apenas estende a mão para receber o que vai vir de dentro. Não tenta ver a conta, não tenta explicar, sabe? Tem gente que fica preocupado: meu Deus, mas será? Ajudou hoje, será que vai ajudar amanhã? Fez um milagre hoje, será que vai ter milagre amanhã? Isso é o Deus da provisão e do cuidado. O maná era exatamente assim. O maná caía
todos os dias no arraial, e você não podia guardar o maná para o outro dia, porque senão ele iria apodrecer. O que Deus está falando é: eu cuido de você hoje, eu cuido de você amanhã, eu cuido de você depois de amanhã, eu cuido de você para sempre. Eu cuidei ontem, eu vou cuidar hoje, eu vou cuidar amanhã. Eu sou, entendeu? É o Deus dizendo: eu sou o Deus que cuida, o Deus que zela, o Deus que... Não tente olhar dentro do cesto. Eu só estou traduzindo em palavras aquilo que a gente faz com atitudes. A gente recebe um milagre hoje e amanhã a gente já está descabelando. Mas será que ele vai fazer amanhã? Lindo se ele fez hoje. O que impede ele de fazer amanhã? A não ser que você sair da grama verde, levantar e ir para o lugar onde você estava. Então só fica no mesmo lugar. A Bíblia termina a história com todos comendo e sobrando cestos. Por favor, me ajuda, Bélgica. O milagre não vai acabar. Vai sobrar cestos. Tudo aquilo que Jesus coloca a mão não acaba. Vai sobrar cestos do milagre. Vai sobrar. O milagre hoje vai ser repetido em nome de Jesus. A Bíblia diz que todos se saciaram, ninguém ficou com fome. Só que acontece um fenômeno aqui. O fenômeno é a cara dos discípulos olhando um para o outro dizendo assim: caraca. Irmão, eles estão tudo com uma cara assim estranha. Estão... Tu tem cesto ainda aí? Tenho. E tem coisa dentro? Tem coisa dentro ainda. Aí o Pedro, por mente com uma vida louca, falou assim: gente, o meu cesto ainda tá cheio de pão e tá cheio de peixe. Eu passei dando para todo mundo. Eu até tentei esconder um bocadinho, mas tem mais do que eu podia imaginar. Glória a Deus. Existe um segredo aqui, é muito simples. Tem gente que é responsável para o milagre chegar na vida dos outros. Tem gente que Deus usa para o milagre chegar na vida dos outros. Eu vou te contar algo, por exemplo, agora, nessa tragédia que aconteceu em Petrópolis, nós fizemos uma campanha na internet de 24 horas para levantar recursos para que o recurso chegasse na cidade. Mandamos uma equipe com todos os voluntários da nossa associação evangelística que podiam ir. Eles viajaram a madrugada inteira, demoraram quase 18 horas para chegar na cidade, e nós levantamos 60 mil reais em 24 horas. Você pode celebrar o nome de Jesus por isso? Agora, eu vou dizer o que é isso. Os 60 mil reais que veio para nossa mão e que não é para nós, foi para o povo de Petrópolis, saiu do cesto de alguém. Agora, olha que coisa maravilhosa. Eu vi um vídeo dos voluntários lá dando kits de higiene, kits de comida, não só para aqueles desabrigados, mas para aqueles que estavam trabalhando, orando, sabe, levando. Olha que coisa mais linda. Alguém do outro lado tirou do seu cesto, e o cesto de outra pessoa foi cheio em um outro lugar. Todas as vezes que você entende que o milagre que Deus te dá não foi feito para você esconder, você faz com que o milagre se multiplica. Quando você lança na mão, na vida de alguém, o milagre que você recebeu, o milagre na sua vida não vai acabar. Eu quero aproveitar essa mensagem para dar um recado para você que doou lá para o pessoal de Petrópolis. Os cestos teus serão cheios e ficarão fartos em nome de Jesus. Se Deus te deu a oportunidade de segurar o cesto ao invés de estar assentado ao chão, não esconda o que está no cesto. Todo mundo está assustado. A Bíblia diz que eles guardam o cesto de comida no barco, e Jesus diz: vaza todo mundo daqui, porque agora eu vou despedir a multidão. Jesus é maravilhoso, irmão. Jesus está dizendo: vocês estão com cara estranha para dar tchau para essa galera bonitona aqui. Vaza todo mundo. Jesus falou assim: meu lindo,
Jesus falava assim: ô meu lindo, Jesus era top, maneiro. Que lindo. Eu fico imaginando. Eu falei, gente, vamos pro outro lado, que eu vou despedir a multidão e vou subir para orar e daqui a pouco eu encontro vocês. O povo, tá bom, entrou no barco, eu já contei essa história outras vezes. Mas o que eu acho lindo é Jesus ficando para olhar no olho de cada um e falar assim: comeu? Tava gostoso? Pode ir embora. Beijo. Tchau, gente. Fica com Jesus. Top. Pessoal tirando selfie, foto. Jesus nunca deixa algo inacabado. Ele começa, ele termina. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, a toalha estava nos ombros. Quando ele terminou de lavar os pés, ele secou. Jesus nunca deixa nada inacabado. Portanto, acalma o coração, bebê. Relaxa, elimina o caos e pode ter certeza que quando o caos for reduzido, o seu lugar for o adequado e o teu coração estiver em paz, os cestos serão cheios de pães e de peixes e o milagre chegará para você. Jesus, o milagre vai chegar para nós. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós oramos neste lugar. Nós entendemos a Tua palavra é viva, ela é real, ela é verdadeira, ela constrange. Entendemos, o milagre às vezes demora porque a gente ainda está no ambiente errado. O milagre às vezes demora porque a gente está inquieto, Jesus, que essa imperatividade saia da gente. Que a gente acalme o coração para que a gente possa viver aquilo que o Senhor tem. Que a gente pare de tentar passar na Tua frente e deixe o Senhor controlar a circunstância. Para que a gente tente parar, para que a gente pare de tentar acelerar aquilo que vai chegar na hora certa na nossa vida, no momento certo na nossa casa. Deus, no nome de Jesus, estamos no lugar certo. Nosso coração se acalma, o caos é dissipado. Estamos preparados para receber o milagre. Em nome de Jesus. Amém. Gente, montando aqui em Bruxelas, montando o setup, e um dos maiores desafios que a gente tem é o idioma, né? Porque Madrid foi espanhol a gente dá, eu ser pretito, sabe? Mas fora o inglês que a gente fica arranhetando, a gente fica perdido em algumas coisas, mas que bom que os contratantes aqui, toda a galera, eles têm nos ajudado a interpretar e a fazer a tradução. Sinon, se on peut faire direct depuis la table, Oui, d'abord, oui. ele faz direto da mesa. Ah, então são 6 canais. São 6 canais. 6 pistas lá. 6. O que Jesus falou? Saiam das aglomerações da lama, fiquem num lugar limpo, se dividam e assentem. Quando o pastor ele fala, Jesus, e que vive, vai pro céu, libera. Eu falei, um anjo de luz. Encontrei, perguntei pra ela assim, é o meu jeitinho. Eu falei, oi minha linda, tudo bem? E ela levou um susto, maluco. Eu falei assim, o portão 20 é aqui? Vamos dizer assim, o escopo da turnê de tudo aquilo que Deus tem feito nos últimos anos que nós estamos vivendo. E o nome do evento é o melhor dia da minha vida. Fala, meu lindo!